Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD da TV. Este programa passa aqui na cidade de Imperatriz, Maranhão, canal 14, TV Cidade Esperança. Já há 14 anos que esse programa está no ar, graças a Deus. Nós colocamos este mesmo programa de TV na internet, no YouTube, onde ele é colocado também em outros sites aí pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós estamos aí sendo assistidos por pelo menos aí 100 países onde tem brasileiro. Muitos brasileiros têm acessado em outros países e têm assistido. Muitos também têm entrado em contato conosco e usado este mesmo programa como escola bíblica dominical, passando lá no telão, nas igrejas na Inglaterra, igrejas aí no Japão, na China, igrejas por todo lado espalhados onde tem brasileiro. Então eles usam este programa de TV, usam este ensino de escola bíblica dominical para ministrar a escola bíblica dominical lá nas suas igrejas. Deus abençoe a todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Deus abençoe esses que estão aí fazendo a obra de Deus. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente aí na cidade de Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Nós vemos Isaías 6 aí, dizendo, os serafins estavam ali e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Coisa maravilhosa, a glória de Deus manifestada. Então, aí diz Santo, 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 já indicando a Trindade de Deus. Então, o título da lição, Santíssima, quer dizer Santo, 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 né? Então, Santíssima. E Trindade, por quê? Falando que Deus é uma pluralidade. Então, três pessoas, um Deus só. Então, veja que Deus não são três pessoas. Deus é três pessoas, é diferente. Então, uma triunidade, uma trindade. Deus colocou isso no coração do ser humano. Isso já está implícito, essa trindade. Veja bem, nós somos o quê? Nós somos uma tricotomia. Olha aí. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos dentro de um corpo. Então, eu sou uma pessoa só, mas eu sou espírito, tenho uma alma e moro dentro desse corpo. Olha só, é uma pessoa só. Então, Deus já colocou em nós isso para nós sabermos, compreendermos a Trindade. Agora, qual a diferença entre, então, eu sou a tricotomia, Deus é a Trindade? A diferença o que é? A diferença está nas pessoas ou nas partes. Olha só, eu, como tricotomia, se eu levantar domingo de manhã, meu espírito pode estar querendo ir para a escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus. A minha alma pode estar querendo assistir uma TV, por exemplo, ou ler algum livro. E o meu corpo pode estar desejando, querendo o quê? Dormir mais, que é o que ele gosta de fazer, comer, beber e dormir. Então, olha aí, três partes, cada uma querendo fazer uma coisa diferente. Por isso é tricotomia. Já Trindade é diferente. Se você pega lá a 1 de João, você vai ver 3 num. E os três concordam também num. Olha aí. A diferença é muito grande. Porque tudo que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer.
tudo que o Pai pensa, o Filho pensa, o Espírito Santo pensa. Então veja só que é diferente. Então, mas é fácil de entender então desse jeito a Trindade. Então, é um Deus só, sendo que o Pai planeja, por exemplo, planejou a salvação do homem. O Filho executa aquilo que o Pai planejou. Olha, Jesus é o verbo de Deus, então ele faz. Olha, a Bíblia diz o quê? Nada do que foi feito se fez sem ele. Então ele que executa tudo, faz. O que o Pai projeta, planeja, Jesus então executa. E o Espírito Santo é aquele que revela o plano de Deus e dá poder a Jesus para fazer. Olha só. Então assim funciona a Trindade. Mas um Deus só. Não era nem necessário se fazer uma declaração de fé, ou se cremos, nem era necessário isso. Por quê? Isso é Bíblia. A única regra de fé e prática nossa é a Bíblia. Nós nem precisávamos fazer isso, nem era preciso a CPAD lançar uma declaração de fé, nada disso. Não precisava, nunca teve. Aparecia no jornal lá, Mensageiro da Fé, para servir apenas de referência, mas o que nós falamos aí está na Bíblia, isso é Bíblia. Então, deu uma reforçada nesses assuntos, por quê? Porque está havendo uma necessidade. Por que a necessidade? Porque às vezes as pessoas elas vão estudando, fazendo curso teológico, e aí vão se esquecendo das doutrinas da sua igreja, as doutrinas básicas que são da Bíblia. Vão esquecendo. Por quê? Porque vão sendo influenciadas. O que está acontecendo com os cursos teológicos no Brasil hoje? Existe uma infiltração de pessoas que adotaram a teologia calvinista e estão até sendo professores nessas faculdades teológicas da Assembleia de Deus. Por incrível que pareça, é a verdade. E aí, os crentes incautos, que querem apenas fazer um curso, que querem apenas ter um título de teólogo, quer colocar um anel no dedo, né? Querem aparecer como intelectuais, deixaram a parte espiritual para trás, passou a ser menos importante, e aí vão e aprendem essas coisas, não sabem que estão ofendendo o Espírito Santo. Calvinista não concorda, não apoia, não aceita que o crente seja batizado com o Espírito Santo e fale em línguas. Ele diz que isso aí é só para a época dos apóstolos. Calvinista não apoia a manifestação de dons do Espírito Santo na atualidade. Para eles era só na época dos apóstolos. Então eles são contra o batismo do Espírito Santo, são contra a manifestação dos dons do Espírito Santo, além de apoiarem aí graça irresistível, predestinação incondicional e várias outras coisas que são antibíblicas, são contrárias à nossa fé. Então tomemos cuidado. Foi ótimo fazer esse livro, foi ótimo relembrar as pessoas do que é a Bíblia, o que está na Bíblia, para que eles não continuem cegos seguindo pessoas erradas, ensinos errados por aí. Bom, hoje então nós vamos continuar vendo aí o Cremos. Nós pedimos a todos os professores, os superintendentes, por favor, leia o Cremos. Olha, lá no nosso site, que está aí, www.apazdosenhor.org.br/Prof. Henrique. Entre lá na nossa lição, lá tem. Se você não tem ainda o Cremos, então lá tem o Cremos na primeira lição, nós colocamos lá na segunda lição, nessa terceira lição, está lá o Cremos. Leia, por favor, para que as pessoas saibam, pelo menos aí, as doutrinas básicas, bíblicas. Então você leia. E hoje nós estamos aí, então nós vamos voltar ao segundo ponto aí, que já estudamos na lição passada, mas nós vamos estudar mais detalhadamente nesta lição, que é a Trindade. Veja aí o tópico 2 da Declaração da Fé,
Nós éramos para estar no 3 agora, porque a lição nossa agora é a número 3. Mas na lição número 2, nós falamos de um assunto, mas deixamos outro assunto. Então, nós vamos voltar a esse ponto 2 e vamos falar sobre a Trindade de Deus. Olha aí o tópico 2 da declaração da fé. Em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Olha, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Então veja que nós estudamos sobre a criação, mas não estudamos a Trindade. Ficou faltando. Então essa lição é sobre a Trindade de Deus. Aí dentro da Trindade de Deus nós vamos ver a unidade na Trindade, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo, a função das 3 pessoas da Trindade, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Nós falamos aí sobre as 3 religiões monogâmicas, ou seja, que declaram ter um Deus só. Então são elas cristianismo, judaísmo, islamismo também. Agora, dentro do cristianismo, nós temos que entender, existem os que são monoteístas, adoram um Deus só. Mas existem a maioria que não são monoteístas, são politeístas, adoram a vários deuses. Temos que tomar cuidado com isso. Dentro do cristianismo existe aí separação entre os crentes que são salvos, que adoram Deus só, que entraram para o reino de Deus através de Jesus Cristo, só Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só tem um jeito de chegar ao Pai, através de Jesus. Então, esses que entraram por aí são os legítimos filhos de Deus, legítimos cristãos. Mas dentro do cristianismo existem várias religiões, denominações, várias pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como único. Eles têm outros deuses. Veja o catolicismo romano, por exemplo, que considera Maria superior a Jesus. Veja só, não tem jeito de entrar desse jeito. Não se entra através de outra pessoa, a não ser através de Jesus. Então, existe aí dentro do cristianismo os falsos cristãos, que têm apenas um nome de cristãos. Então vamos ver que as outras religiões, como o judaísmo e o islamismo, consideram os cristãos idólatras. Por 2 motivos. Primeiro, eles não aceitam que Jesus é Deus. Veja só, começa daí. Nenhum dos dois aceitam que Jesus veio, que Ele é Deus, que Ele morreu na cruz, que ressuscitou. Nem o islamismo e nem o judaísmo. Para eles, nós somos idólatras. Por quê? Porque nós acreditamos na doutrina da Trindade. O Alcorão diz lá que Trindade é errado. E eles perseguem os cristãos porque dizem que são idólatras, mesmo sendo crente. Tanto faz ser crente como não ser. É cristão? Então para eles é idólatra. Acredita em Trindade e tem Jesus como Deus. Não é o Deus deles. Então, para eles, nós somos idólatras. Lembre-se disso. Então eles vão no país, se infiltram no país, arranjam aí 4 mulheres, 4 filhos com cada um, e vão enchendo o país de muçulmano. Depois, quando eles estão fortes, eles começam a exigir que as pessoas sejam também da religião deles, porque eles dizem que nós somos idólatras. Aí depois começam aí com terrorismo e tomando espaço à força, né, para dominar os países. É a tática deles. Porque as pessoas não querem mais filhos, mas eles querem muitos e invadir os países, encher de filhos. É o que eles fizeram na Europa e hoje a Europa está passando por aperto. Então é a tática deles, né? Então entenda. E lá diz bem claro, como é que você vai matar os cristãos? Como é que você vai matar os idólatras? Como é que você vai matar os infiéis? Aqueles que não aceitam o Islã.
Lá diz até o jeito, diz ó, que é degolando, cortando a cabeça fora, vocês estão vendo aí como é que eles fazem mesmo, e crucificando, foi o jeito que eles usaram lá no Egito, mataram quantos cristãos assim? Crucificando. Lá ensina até o jeito, crucificando e degolando os cristãos, todos aqueles, mesmo não sendo cristão ou sendo cristão, não aceitou o Islã, é considerado infiel. Tem algum tipo de idolatria, é considerado então fiel. E para eles nós somos idólatras, porque aceitamos Jesus como Deus e cremos na Trindade. E o judaísmo? O judaísmo, como não aceitaram Jesus, não acreditam que Jesus veio, então eles não aceitam que nós sejamos filhos de Deus, de jeito nenhum. E quando nós falamos em Trindade, então para eles nós estamos falando em 3 deuses, e não adianta querer consertar, eles não aceitam. Então para eles nós somos idólatras. Então veja só, o Islã com esse falso Deus, Alá, que não é o nosso Deus, e o judaísmo que tem um Deus verdadeiro, o mesmo Deus nosso como Deus, mas eles não chegam a eles, não são salvos porque para chegar a ele é através de Jesus. Todas essas duas religiões aí, o judaísmo e o islamismo, nos veem como idólatras, tanto por termos Jesus como Deus, como por aceitarmos a doutrina da Trindade. Então a nossa lição é a lição número 3, que é o assunto a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. O textual está em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então talvez esse seja o versículo mais claro, bem simples de entender, e qualquer pessoa pode entender que existe Trindade com esse versículo. Veja só. Então Jesus está aqui falando sobre a grande comissão, que está registrada aí, está registrada nos Evangelhos. A grande comissão é Jesus enviando quem? Todos os seus discípulos, tanto aqueles que estavam ali, como os que viriam depois, que somos nós hoje. Então a ordem é para nós hoje. Então ele diz que nós temos que ir para onde? O mundo inteiro, e pregar o Evangelho. Para quem? Para todas as criaturas. Todas as pessoas devem ouvir o Evangelho. Não deve ficar ninguém sem ouvir o Evangelho. E ele vai nos ajudar? Sim, ele promete que ele vai nos capacitar com sinais, prodígios e maravilhas. Aí nós vamos poder expulsar demônios, curar os enfermos. Está aí. É comissão. E ele diz para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, não sai agora não vai sair pregando agora não. Vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês precisam receber um revestimento de poder para vocês fazerem a minha tarefa, para evangelizar o mundo. Então vocês fiquem em Jerusalém. Até quando? Até que vocês recebam do alto, vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. Depois vocês saiam pregando o Evangelho. Por isso que tem aí tanta denominação, tanto problema, tantas pessoas que abrem igreja e ficam aí 50 anos para ganhar 100 almas, 200 almas. Por quê? Porque não fizeram corretamente, não obedecem Jesus. Por isso que tem esse monte de denominação. Não obedecem. A ordem é: não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam para pregar o Evangelho antes de serem batizados do Espírito Santo. E aí um dos sinais está lá, Marcos 16, o que? Falarão novas línguas. É o resultado de quê? Do batismo do Espírito Santo. Aí a capacitação vem, o batismo do Espírito Santo, vem dons, né? Aí está aí incluído o dom de curar, que é importantíssimo no Evangelho. Jesus passava metade do seu tempo fazendo milagres, curando as pessoas. O Evangelho é isso. Não é só a palavra. Evangelho é a palavra de Deus sendo pregada e os sinais acontecendo, comprovando. Olha lá, Marcos diz que eles saíram e Deus confirmava a pregação deles com sinais, prodígios e maravilhas. É confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. O Evangelho legítimo, verdadeiro. Agora tem muito evangelho por aí sendo pregado por toda parte. Jesus foi confirmado. Pedro diz: Jesus confirmado por Deus entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Paulo diz: o meu apostolado foi confirmado entre vocês com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Ministério de Pedro, provado com o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Filipe, sinais, prodígios e maravilhas. Estevão, sinais, prodígios e maravilhas.
Esse é o legítimo evangelho, que infelizmente foi deixado de ser pregado. Por quê? Porque o amor às coisas materiais e ao dinheiro sobressaiu-se, foi maior do que o amor por Deus, o amor pelas pessoas. E aí os dons desapareceram. Agora o intelectualismo também está fazendo isso. As pessoas crescem em conhecimento, sabem muito intelectualmente, mas decresceram espiritualmente. Olha só. Então aí, ó, dinheiro, intelectualismo, posição social, política, tudo isso tira divertimento, ocupação com outras coisas. Tira o poder, afasta o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Então cuidado, não supervalorize as coisas em detrimento das coisas espirituais. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, as coisas mais importantes são as espirituais. Então aqui está dizendo bem claro. Então você vai, prega o evangelho, as pessoas vão ouvir. Aí a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que eles vão estar predestinados à salvação agora. Porque ela ouve, depois de quê? Depois de ouvir a pregação do evangelho. O que está escrito? Eles vão aceitar por quê? Por causa da loucura da pregação. Vão ouvir a palavra de Deus. Então depois que eles ouvirem, está em Efésios 1, depois que ouvirem, e tendo nela crido, tendo crido nessa palavra, aí eles vão receber o quê? O selo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo para fazer parte do corpo de Cristo, agora estão salvos. Então, agora estão predestinados à salvação. Que predestinação é essa? O navio está indo para o céu, o capitão é Jesus, tem uma tripulação, que são os crentes. E eles vão jogando rede no mar, o mar são as pessoas. E aí, quem vai entrando no navio são aqueles que vão aceitar Jesus. O destino do navio é o céu, está indo para o céu, está indo para a vida eterna, morar na Nova Jerusalém. Agora, durante a viagem, você se quiser descer do navio, você pode. Alguns também são expulsos do navio durante a viagem. Alguns fazem coisas erradas e acabam perdendo a viagem, sendo retirados do navio. Então, o destino é esse, é predestinado já. Vai para o céu, vai para a vida eterna, vai estar para sempre na Nova Jerusalém com Deus. É o destino do navio. Agora você deve permanecer no navio. Deve permanecer confiando no capitão do navio, que é Jesus. Senão você não chega ao destino. Você perde a sua predestinação. Então a fórmula aí, a forma de batizar nas águas, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ver que o apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, tinha lá 10 irmãos, e ele perguntou: vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? Ele disse: nós nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Que batismo então vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. E ele, o que Paulo fez? Batizou eles de novo. Porque ele diz: olha, João batizou para arrependimento. Acontece que o crente, na hora que aceita Jesus, ele já se arrepende. Não é para batizar para arrependimento. Agora o batismo é o batismo cristão. Agora é o batismo em que ele vai fazer um compromisso de estar morrendo para a sua vida velha e começando uma vida nova. Ele está morrendo com Cristo na cruz e ressuscitando para uma vida nova, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Então é um compromisso. O batismo nas águas é uma morte e agora tudo se faz novo, é uma vida nova, compromisso público diante das pessoas, que você está começando a vida nova. Então Paulo batizou-os de novo. Ainda foi, então, batizado nas águas. Então agora nós entendemos, olha, batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo cristão. Então tem gente aí que fala: não, meu batismo só é porque é em nome de Jesus. Sim, a autoridade para batizar é de Jesus. Quem mandou batizar desse jeito foi Jesus mesmo. Então você vai em nome de Jesus mesmo. Agora, o jeito, as palavras estão aqui. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Jesus mandou batizar assim, então nós obedecemos a Jesus. Então veja só que a doutrina da Trindade, olha, Jesus já falou sobre ela. Quando Jesus foi batizado nas águas, o que aconteceu? A voz do céu disse: esse é meu filho amado. Quem diz meu filho? Quem é? O Pai. Quem estava na água? Jesus, é o Filho. E o Espírito Santo desceu de forma corpórea sobre ele. O que é o Espírito Santo? Então Pai, Filho e Espírito Santo estão aí presentes no batismo de Jesus. Então é simples, a doutrina da Trindade está na Bíblia por toda parte.
no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas é muita coisa sobre Trindade lá. Só não tem a palavra Trindade. Assim como não tem a palavra avivamento. Mas tem lá, aviva a tua obra no meio dos anos. Não tem avivamento. O avivamento que nós conhecemos hoje, o que é? Todos cheios do Espírito Santo, com dons espirituais, ganhando almas, né? Isso é avivamento. Lá, então você não vai achar na Bíblia essa palavra avivamento. Mas tem avivamento? Tem. Podemos buscar avivamento? Podemos. Então não é porque tem a palavra ou não tem a palavra. Existe a doutrina. Apenas nós vamos colocar uma palavra para indicar essa doutrina que já existe na Bíblia. A verdade prática. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. O Pai, que é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Aí, ó, iguais em substância, glória, poder e majestade. Não tem jeito como separar aí o Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós estudamos a Trindade, não quer dizer que nós estamos separando as três pessoas. Quer dizer que nós estamos estudando como é que Deus age, como é que Deus é, como é que Deus faz as coisas, como é que Deus se manifesta a nós. É uma maneira de estudar sobre Deus. Mas nós não vamos separar aí as pessoas de Deus. Você não vai falar glória a Deus, quer dizer que você deu glória a Deus Pai, Deus Filho não, Deus Espírito Santo não. Fica aí que eu vou dar glória só para o Pai agora. Então quando você fala glória a Deus, você está dando glória. Aí Pai, Filho e Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está aí em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vamos ler. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Depois, 2 Coríntios 13, 13, é a bênção apostólica, está aí. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então é interessante, olha só. Mais lugares aí onde está a Trindade, né? Então, em 1 Coríntios aqui fala sobre os dons, né? Então tem os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito Santo. Bem claros aí, né? Quais são os dons do Pai? Então existem lá socorros, governos, né? São várias coisas. Quais são os dons do Filho? Efésios capítulo 4, versículo 11, olha aí. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 sentidos do corpo humano. Aí são 5 ministérios do corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Quem dirige o corpo? 5 ministérios. Pelo menos deveria ser. O problema é que nós pegamos a Bíblia e torcemos para o outro lado. Mas esses 5 ministérios devem estar presentes na igreja. Aí a igreja funciona corretamente, do jeito que Deus quer. Então Jesus pega o quê? Homens, 5 homens, coloca lá na igreja. Ó, está aqui. Este aqui é o apóstolo, esse aqui é o profeta, esse aqui é o evangelista, esse aqui é o pastor, esse aqui é o mestre. Deveria ser assim. Em todas as congregações deveriam ter 5 pessoas que estão ali a serviço de Jesus. Jesus colocou ali, aí o trabalho cresce, desenvolve, é uma maravilha. Mas infelizmente nós temos uma pessoa que mexe com dinheiro e ele acha que tem que governar tudo sozinho. Mas não é assim na Bíblia. Então temos os dons do Pai, os dons do Filho e temos aí os dons do Espírito Santo. São 9 dons do Espírito Santo, são o quê? Capacitações para o ministério e para os crentes todos também. Capacitações para que o Evangelho seja pregado. Marcos 16 fala dos sinais, né, que acompanham os crentes. E esses sinais aí são capacitações do Espírito Santo. Então, todo aquele que é chamado realmente por Jesus, que é um ministério dado por Jesus, ele vai ser capacitado pelo Espírito Santo com os dons. Você quer saber se o ministério foi aprovado por Deus? Simples. Quem é que aprova? Deus. É sobrenatural isso, não é natural. Então nós temos pessoas dirigindo a igreja, mas pessoas que estão lá naturalmente, foram escolhidas naturalmente, não por Deus. Quando é Deus, Ele confirma.
Ele diz, eu estou escolhendo, e eu estou aqui chancelando, carimbando, olha aqui, o ministério dele está aqui, eu estou presente. Isso que tem na Bíblia é assim. Não é chamada humana, não é ministério humano. Quem comprova é Deus, é sobrenatural. Por isso que tem o batismo nas águas. Quer dizer alguma coisa? A pessoa batizou nas águas. Pode ser que ele não tenha se convertido, mas batizou nas águas. Mas o batismo no Espírito Santo? Aí não tem jeito de fabricar. Aí é sobrenatural. Aí Jesus batiza confirmando realmente a fé dele. Olha, é sobrenatural. Ao ministério? Não, o ministério, quem dá um dízimo bom, quem sabe ler direitinho, sabe pregar direitinho e tal, vai, entrou. Mas foi Jesus que colocou, foi ele que chamou. Então, para a gente saber que realmente é Jesus, aí tem que ter a confirmação com sinais, prodígios, maravilhas, com os dons do Espírito Santo. Olha só, é sobrenatural. A confirmação de Deus é sobrenatural. Por isso que Paulo diz, o meu apostolado é comprovado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Tem a chancela de Deus, o carimbo de Deus. Foi Jesus que me chamou mesmo. E no caso agora das bênçãos apostólicas, né, que nós chamamos de bênçãos apostólicas, que é a despedida aí de Paulo, lá em 2 Coríntios. Então, aí está claramente a doutrina da Trindade, olha aí. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é a graça aí? Jesus morrendo por nós na cruz, levando nossos pecados sobre ele, nossas doenças, enfermidades, maldições, e ressuscitando. Então isso aí é a graça de Deus. Então a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus. O amor com que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E Ele prova que nos ama, dando o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. E a comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão? Ter tudo em comum. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Temos que ter em comum com Ele o objetivo é o quê? Amar a Deus. Em primeiro lugar, amar as pessoas como a nós mesmos. Para fazer isso, nós temos que pregar, desejar que as pessoas sejam salvas. Como é que alguém vai dizer que ama alguém, mas não deseja que ele seja salvo? Então temos que desejar que as pessoas sejam salvas e fazer todo o possível para que eles continuem sendo salvos. Até o dia do arrebatamento da igreja. Então ter comunhão com o Espírito Santo significa que nós vamos conversar com Ele, nós vamos orar em línguas, nós vamos fazer a obra de Deus com o poder do Espírito Santo que está em nós, capacitando-nos para fazer essa obra. Então nós temos que acreditar em Deus e no poder de Deus. Na lição de hoje nós vamos ver as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, construções bíblicas trinitárias. Tópico 1, a unidade na Trindade. Tópico 2, a bênção apostólica. Tópico 3, o Deus trino e uno revelado. Efésios 4, 4 a 6. Na parte 2 nós temos aí o Deus trino e uno. Tópico 1, uma questão crucial. Tópico 2, a Trindade. Na parte 3 nós temos aí as crenças inadequadas. Tópico 1, os monarquianistas dinâmicos. Tópico 2, os monarquianistas modalistas. Tópico 3, o arianismo. Na parte 4 nós temos aí resposta às objeções acerca da Trindade. Tópico 1, esclarecimento. Tópico 2, a definição de Tertuliano. Tópico 3, formulação definitiva da Trindade. Então nós vimos aí que a lição é bem extensa, né? Então temos que ter aí um resumo, principalmente na parte histórica da lição. A introdução aí diz o seguinte: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Então o que acontece é que no Antigo Testamento não existe a ideia clara sobre Trindade. Então, por exemplo, os judeus ficam sem entender, embora tenha lá, nós vamos ver vários versículos falando sobre Trindade que estão lá, falando da pluralidade, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha, façamos, é plural. Mas você vai falar com o judeu, ele vai falar, sim, essa palavra aí, mas ela também pode significar um, como mesmo em português, um. Você fala, eu, minha família toda, moramos em uma casa, olha aí. É uma casa só. Então, não tem jeito. Eles não conseguem entender. Sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sem uma revelação do Espírito Santo, não adianta, eles não vão entender. Então é difícil, no Antigo Testamento é mais difícil ainda
e conseguir passar para alguém que só tem o Antigo Testamento, como os judeus, então eles não conseguem entender direito. E o Novo Testamento, nós temos muitas referências, o ensino é mais claro sobre a Trindade, mas ainda existem muitos crentes que não conseguem entender a Trindade até hoje. Então nós colocamos aqui algumas coisas importantes. Olha bem, será que os apóstolos, os primeiros aí, os mais importantes, vamos falar deles, por exemplo, Pedro, o João, o apóstolo Paulo, foram os três mais importantes aí no início da igreja? Será que eles falaram sobre Trindade? Eles não falaram a palavra Trindade, mas eles colocaram em seus escritos. A Trindade está presente. Pedro, olha, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha aí, Pedro citando aqui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, bem claro. Vamos ver o apóstolo João. Olha aí, se você ler a primeira de João 5, 6 a 9, está bem claro aí, olha. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Olha aí, João falando sobre a Trindade. Olha aí, por quê? Água e sangue dão testemunho de Jesus. Tem tanta conversa sobre isso, tanta interpretação, mas a coisa é muito simples. Olha, em João 10 diz que Jesus entrou pela porta no curral das ovelhas. Que porta? Nascimento físico, através de uma mulher. Foi assim que ele entrou aqui no mundo. Agora, para nascer através de uma mulher, o que tem lá? O que acontece no parto? Nascimento da criança. Sai o que lá? Água e sangue. Olha aí, testemunho de que Deus se humanizou, se tornou homem, e é Jesus Cristo. Água e sangue. Quando Jesus morreu na cruz, o que saiu lá do lado? Furou com a lança, saiu o quê? Água e sangue. Olha, de novo, água e sangue, comprovando o quê? Que ele veio no nascimento, nasceu como homem, agora está comprovando que ele morreu na cruz como homem. Testemunho. Olha só, importante isso aí. E João está falando, olha, e ele diz, olha, os três, diz bem claro, três são um. E ele diz, os três concordam num. Olha aí, concordam um com o outro em tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo são um. Bem claro, João falou sobre a Trindade. Não tem nenhuma dúvida sobre isso aí. É bem claro a doutrina da Trindade. Então João está dizendo que Deus mesmo dá testemunho. Então está aí, bem claro. Depois vamos ver, será que Paulo fala sobre a Trindade? Paulo fala muito sobre a Trindade. Nós vamos ver um exemplo aí, né? 2 Coríntios 13 e 14, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, na bênção apostólica, conhecida como a bênção apostólica, Paulo fala claramente sobre isso. Agora, existem aí os extremos sobre a Trindade. Nós vamos ver aí três extremos, só resumir, mas depois vamos falar mais sobre isso. Então, o primeiro aí problema com a Trindade são os triteístas, ou seja, eles dizem que existem três deuses. O triteísmo, como modalismo, nega a morte de Cristo, porque é dito que os três seres divinos são exatamente iguais e nenhum deles poderia morrer ou poderia separar-se um do outro. Depois, número 2, então, unicistas. Então, para eles, unicistas, Deus é Jesus e não existe falar para eles que existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles dizem que, como é Deus Pai, é manifestação de Jesus como Pai. Quando fala Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é a manifestação de Jesus com o poder. Então são unicistas. Dentro desses unicistas, existe aí o sibelianismo. O que é o sibelianismo aí? É unicista, para ele só Deus,
Para eles não há uma segunda pessoa chamada Filho, nem uma terceira pessoa chamada Espírito Santo. Então esses aqui são unicistas, mas para eles é só Deus Pai. Não existe Espírito Santo e nem Jesus. Olha, devemos saber que os espíritas kardecistas combatem a doutrina da Trindade. Você pode ver isso lá no livro Cristianismo e Espiritismo, na página 73. Os testemunhos de Jeová combatem a doutrina da Trindade com mais veemência. Dizem que Satanás deu origem à doutrina da Trindade, revista, como está na revista Sentinela, né? Eles ensinam que Miguel e Jesus são a mesma pessoa e que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Então, dentre os grupos, né, principal aí que combate a doutrina da Trindade, que vai de casa em casa por aí, conversando besteiras, né, ensinando, pega lá algum crente, né, que não está preparado, começa a falar da Trindade, né, e ele usa o quê? Matemática. Ele soma, ó, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Então não é um Deus só, são 3. Só que ele devia usar a matemática de Deus. Deus não é soma, Deus é multiplicação. Então veja aí, 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Olha aí, só o crente falar com eles, não, é porque você está usando aqui a matemática errada. A matemática de Deus é multiplicação, não é soma. Então, multiplica aí, 1 vezes 1 igual a 1. Pronto, está resolvido. E vocês vão dizer assim, tem a palavra Trindade na Bíblia? Você vai dizer, não tem. Então, como é que você adota uma doutrina que não tem na Bíblia? Aí você pode dizer para eles assim, mas tem revista Sentinela na Bíblia? Não, então, como é que vocês adotam uma revista que não tem na Bíblia? Tem corpo aí de direção na Bíblia, aí, esse corpo que vocês dizem que tem aí, os anciãos e tal. Tem na Bíblia? Não. Então, por que vocês têm isso aí, então? Então você vai perguntando para eles também, tanta coisa que eles têm que não tem na Bíblia, né? Então tem tanta palavra que eles usam que não tem na Bíblia. Tem uísque na Bíblia? Não. Então eu posso beber uísque, não tem uísque na Bíblia, não é proibido. Veja só. Porque não tem a palavra não quer dizer nada. Então aprenda a responder. As pessoas estudem, né? Tem um livro bom aí, Seitas e Heresias, né, do Raimundo de Oliveira. Leia esse livro, adote. Tenha ele em casa para responder as perguntas dessas seitas principais. Bom, e em terceiro, nós temos também o arianismo. É a doutrina de Ario, padre cristão de Alexandria, no Egito, que afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava-lhe o caráter divino e ainda desacreditava a Santíssima Trindade. Então, o arianismo ensinava que Jesus, na verdade, não era Deus, que não existia Trindade. Para eles, Jesus era intermediário, ele não era nem homem direito nem Deus direito. E nós temos que saber que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então é importante nós sabermos aí que as três pessoas recebem os mesmos atributos divinos. Olha aí, eternidade, Pai, poder infinito, Pai, onisciência. Olha aí, eternidade, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Poder infinito, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Onisciência, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Onipresença, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Santidade, tanto o Pai como o Espírito Santo como Jesus. Verdade, tanto o Pai como o Espírito Santo como Jesus. Benevolentes, né? Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Comunhão, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Então na parte 1 nós temos aí construções bíblicas trinitárias. Tópico 1, a unidade na Trindade. Tópico 2, a bênção apostólica. Tópico 3, o Deus trino e uno revelado. Efésios 4, 4 a 6. Tópico 1 então, a unidade na Trindade. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, e declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e o Deus Pai é o mesmo. É a unidade na diversidade. Então, quando Paulo diz aí, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja só que Paulo está claramente ensinando aqui sobre Trindade. Está falando aí. O Senhor aí o mesmo. Quem é Senhor aí? Jesus Cristo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11.
diz que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros mestres. Então é Jesus que deu, Ele que dá, Ele escolhe pessoas e dá para a igreja. Aqui a igreja é seu, para fazer a obra aí, para ser aquele que vai orientar vocês, que vai marchar na frente de vocês, dando um exemplo. Então é Jesus que escolhe e dá para a igreja. Ministérios. Então, Senhor. Depois Paulo fala do Espírito Santo, ele diz que o Espírito é o mesmo, ele faz até a diferença, ele diz, olha, lá no mundo são espíritos, demônios que entram nas pessoas, obrigam as pessoas a fazer as coisas e tal. Na igreja não, é Espírito, um só, mesmo Espírito, um Espírito só, Espírito Santo. Ele é quem capacita as pessoas com os dons, as capacitações, as manifestações sobrenaturais. Ele que capacita. Então, aí, o mesmo Espírito, ele diz, é um Espírito só. Não são vários Espíritos, é um Espírito só, é o Espírito Santo. Letra maiúscula aí. Depois fala do Pai. E diz que o Pai, um só também. Fala Pai. E ele vai o quê? Colocar pessoas na igreja, escolher pessoas para fazerem determinadas coisas. Como aí o quê? Os governos, né? Como aí pessoas que visitam, pessoas, até pessoas que dão dinheiro. Tem até aquelas pessoas que ajudam muito a igreja financeiramente. Pois é, Deus colocou na igreja aí para ajudar a igreja, essa pessoa. Tem pessoas que ficam na secretaria, né? Deus é que coloca aquela pessoa ali na secretaria, para cuidar da secretaria. Tem aquele talento para aquilo ali, né? Então, são coisas que Deus escolhe e coloca para funcionar a igreja. Então, tem as coisas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um Deus só. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na verdade, é Deus fazendo tudo. Para nós entendermos, é que nós vamos estudar Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 2, a bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13. Há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26. Essa saudação final não é comum nas epístolas paulinas. Não parece haver aqui intenção de explicar a doutrina da Trindade. Trata-se do pronunciamento habitual do ministro de culto ao despedir os fiéis no fim das reuniões das primeiras décadas da história da igreja. Se isso puder ser confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da igreja. A fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo. É uma saudação trinitária. Então, a bênção apostólica que nós chamamos aí, parece ser uma coisa corriqueira. Sempre no final do culto, né, como nós fazemos hoje. A bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Então, parece que isso era normal. Então, essa doutrina da Trindade, nós acreditamos que no início da igreja não tinha problema nenhum. As pessoas entendiam claramente isso. O problema é que hoje as pessoas vão estudando e vão complicando mais, né? Vão deixando de aprender. Tópico 3. O Deus Trino e Uno revelado. Efésios 4, 4 a 6. Temos aqui a diversidade de operações e funções na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte da nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsistem desde a eternidade em uma só substância indivisível, mas manifestos na história salvífica em formas pessoais e funções distintas, como está em 1 de Pedro 1 e 2. Olha então o que diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo está falando de um corpo, a igreja, né? Que só tem aí o quê? Um Espírito, um Senhor, um Pai. Está bem claro aí então a Trindade, né? Escrita aí, descrita por Paulo, ensinada por Paulo. Na parte 2 nós temos aí o Deus Trino e Uno. Tópico 1, uma questão crucial. Tópico 2, a Trindade. Tópico 1 então, uma questão crucial. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho. E o Verbo era Deus. João 1:1. Trata-se de uma divindade plena e absoluta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E é também Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Como conciliar esta verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Marcos 12, 29 e 30. Tal não se trata de triteísmo, isto é, 3 deuses, pois existe um só Deus, e Deus é um só. 1 Coríntios 8, 6, Gálatas 3, 20. A única explicação é a Trindade. Então, olha só, a Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo é Deus, mostra claramente que Jesus é Deus, mostra claramente que o Pai é Deus. Claramente, e os versículos explicam assim com a clareza tremenda. Em todo lugar nós vamos ver aí, explicando, falando, olha, Jesus é Deus. Ele mesmo se declarou Deus, ele diz, eu sou. Olha aí, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem podia dizer isso? Deus. Como é que Jesus poderia voltar no tempo? Tempo de Abraão. Dizer, eu sou antes de Abraão. Algum ser humano poderia dizer isso? Olha só. É importante saber isso. Jesus mesmo se declarou Deus. Olha, quem tiver sede, venha a mim e beba. Algum homem pode falar isso? Ele estava se referindo ao quê? Ao Espírito Santo. Como é que alguém vai pegar o Espírito Santo de alguém? Só quem pode conceder é Deus. Então, nós vemos claramente a doutrina explicando que Jesus é Deus. Vemos claramente, olha, nós somos templo do Espírito Santo, né? Deus habita em nós, olha, está falando que o Espírito Santo é Deus. Vemos claramente explicando, o Pai está em nós. Está bem claro aí a divindade de Deus. E fala das 3 pessoas, falando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, o mesmo Deus. Não está falando de triteísmo, 3 deuses. Está dizendo triunidade, trindade. Está dizendo 3 pessoas, um Deus só. Tópico 2, a trindade. A trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Gênesis 1, 26, 3, 22, Isaías 6, 8. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento eu, tu, ele. João 16, de 7 a 16. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante o seu ministério acerca de si mesmo e do Pai. Mateus 11, 27. E do Espírito Santo. Mateus 12, 28. A Igreja, desde a Antiguidade, resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Então, olha só, não tem um versículo tão claro como esse. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É coisa que não tem jeito de a pessoa correr para um lado, entender de outro jeito. Mas, infelizmente, né, tem as pessoas, porque eles não recebem o Espírito Santo, não existe revelação, eles não aceitam a palavra de Deus, porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então não conseguem compreender, a mente deles fica perturbada. Então não existe a direção do Espírito Santo para eles entenderem. Agora, uma coisa interessante, nós temos que entender o seguinte, se você tem dúvida sobre a Trindade, veja bem, será que a gente, se adotar uma doutrina falsa, a gente vai receber de Deus as coisas sobrenaturais? Ele vai confirmar o que a gente ensina sobrenaturalmente? Então veja só, você olha aí os líderes da igreja, pessoas, né, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que têm um testemunho de vida cristã, pessoas que são batizadas no Espírito Santo, falam em línguas, pessoas que têm dons do Espírito Santo. Olha, são coisas sobrenaturais, só quem coloca isso na pessoa é Deus. Então ele está confirmando que esse ensino é legítimo. Agora, olha para as pessoas que ensinam diferente. Pessoas que ensinam que tem aí 3 deuses, ou pessoas que adoram outros deuses, ou pessoas que dizem que é só Jesus. Então olha para eles e veja se Deus confirma. Vê se lá existe confirmação de Deus
que eles estão certos? Não existe. Então você tem que entender, nós estamos ensinando corretamente o que está na Bíblia. Pode ter certeza disso. Existe a doutrina da Trindade na Bíblia. Deus realmente é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1:26 diz o quê? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Em Gênesis 11:7 diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha aí, Isaías 6:3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos ver algumas referências no Novo Testamento. João 8:58, disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Se Jesus chamou o Espírito de outro paráclito, quem é o primeiro? Olha aí, João 10:30, eu e o Pai somos um. Somos aí o plural, a unidade. Mateus 28:19, portanto, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos sobre isso. Lucas 3:22, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como pombo e ouviu sua voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Mateus 3:16-17, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16:13-14, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Primeira Epístola de Pedro 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. João 14:23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Plural. João 15:26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. 1 Coríntios 12:4, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo, a diversidade de ministério no Senhor é mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então viu aí quantos exemplos de trindade, não tem como as pessoas negarem, né? Mas infelizmente acontece porque não tem o Espírito Santo, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não tem o conhecimento das coisas de Deus. Então está provado claramente pela Bíblia que existe a Trindade, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Vamos à parte 3, que diz as crenças inadequadas. Tópico 1, os monarquianistas dinâmicos. Tópico 2, os monarquianistas modalistas. Tópico 3, o arianismo. Tópico 1, então, os monarquianistas dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquianistas, do grego monarquia, governo exercido por um único soberano. Eles ensinavam que Jesus recebeu a dinamis, poder em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença desde a era apostólica que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Eles são os ancestrais do arianismo. Então veja só, esses aqui acreditavam o seguinte, Jesus para eles não era Deus e ele recebeu o poder para fazer milagres, aquelas coisas no dia do batismo nas águas. Mas ele não era Deus para eles. Então, o poder aí, né, dinamis, no grego, a mesma palavra usada para dinamite, né, explosão de poder. Então eles acreditavam que Jesus não era Deus. Esse dia ele recebeu apenas poder para poder fazer o seu ministério. Também havia aqueles que acreditavam que só após a ressurreição de Jesus é que ele se tornou Deus, que antes não era. Mas o correto é acreditarmos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Tópico 2 aí, os monarquianistas modalistas. Esses são assim identificados por quem ensinava que Deus aparece de modos diferentes. Para eles, Deus aparece com a máscara de Pai na obra criadora, com a máscara de Filho no seu nascimento e na ascensão, e a partir daí aparece com a máscara do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces, semblantes ou máscaras,
é a doutrina unicista que nega a Trindade. Trata-se de um erro teológico crasso, pois a Bíblia é clara na distinção dessas pessoas. Mateus 3, 16, 17, João 8, 17, 18, 2 de João 3. O bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina, por isso ela é conhecida como sabelianismo. Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus, no entanto a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Então esses aí são principalmente os adeptos do que Deus só é Jesus. Então quando Deus se manifesta como Pai, é como se ele colocasse uma máscara de Pai. Olha, aqui é o Pai agora, mas dentro lá é Jesus, hein? Depois, quando se manifesta como Espírito Santo, ele coloca a máscara do Espírito Santo e diz: olha, aqui é o mesmo, é Jesus, mas eu vou me passar aqui pelo Espírito Santo, como se eu fosse o Espírito Santo. Então eles entendem assim que todas as manifestações de Deus aí é Jesus, é só Jesus. E dentre esses que creem nisso no Brasil, né, atual, o principal aí é o Conjunto Voz da Verdade, que tem uma igreja, né, em São Paulo, a Igreja Voz da Verdade. Por incrível que pareça, os crentes ajudam eles a crescerem cada dia mais e eles chamam todos nós de idólatras. E em terceiro aí, o arianismo, é o nome da doutrina formulada por Ario e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ario ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. A palavra de ordem de seus seguidores era: houve tempo em que o verbo não existia. Mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas desde o princípio afirma que o Filho é eterno, pois transcende a criação. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Então olha só, o arianismo dizia que Jesus não era Deus, foi criado por Deus. Olha só. Está tão claro na palavra de Deus, né? Logo em João, aí, capítulo 1, diz que ele estava com Deus no princípio. Ele é Deus. Nada existe sem ele. Tudo foi feito por ele. Então é muito claro, né? Mas, infelizmente, então, ele tinha essa ideia, né? E passava essa ideia. Lá pelo ano 314, imagine, no início da igreja ainda. Então surgiram várias pessoas que pensavam coisas absurdas. E houve então uma reunião para discutir sobre isso, sobre a Trindade. E lá então foi discutido. Tertuliano estava lá discutindo, né, com essas pessoas. Teve confusão, gritaria, teve de tudo. Porque acreditavam diferente do que estava na Bíblia, do que era a realidade. Então em Colossenses 1,17 diz aí: olha, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha bem, está dizendo que é antes, ainda diz que ele que mantém tudo funcionando. Tudo subsiste por ele. Se não fosse ele, tudo se desmoronava, se acabava. Então é importante entender isso. Jesus é Deus. E na última parte, a parte 4, resposta às objeções acerca da Trindade. Vamos ver aí, tópico 1, esclarecimento. Tópico 2, a definição de Tertuliano. Tópico 3, formulação definitiva da Trindade. Tópico 1, então, esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. Mas esses movimentos estão equivocados, pois mais de 100 anos antes Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho, reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstanciação com o Pai. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Então, se você encontrar, por exemplo, testemunho de Jeová, esse povo aí vão dizer: não, que esse conceito aí de Trindade foi desenvolvido no Concílio de Nicéia, que lá o imperador romano que convocou. Mas não tem nada disso. 100 anos antes disso, o Tertuliano já estava ensinando sobre isso. Ele que foi quem criou essa palavra em Trindade, né, para explicar sobre isso, que existia doutrina na Bíblia sobre isso. E no início da igreja não precisava ninguém falar nada. Era normal, todo mundo sabia. Os apóstolos falavam, né? Então era normal. Mas aí começou a surgir as pessoas que começaram
a inventar coisas, né? Aí começou o arianismo, começou a voltar, a fazer confusão e tudo. Fizeram a reunião para discutir sobre isso. Mas também falaram lá sobre a deidade, divindade de Jesus, mas também sobre a Trindade, que era importante falar porque estava havendo distorções dentro desse assunto. Tópico 2, a definição de Tertuliano. Ele foi o neologista da igreja que criou o termo Trindade, na seguinte declaração: todos são um por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Conta Práxeas 2. Um só Deus, portanto, a essência, a substância e o poder são um só. Mas a diferença está no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas. Mateus 28, 19. Então, tudo isso aí foi o que Tertuliano disse, né? Que ele ensinava sobre isso. E ele foi, então, o criador aí dessa palavra Trindade. Porque não existe essa palavra na Bíblia, mas a doutrina existe. Então ele criou a palavra, né? Então nós vamos falar sobre avivamento. Então nós vamos usar aí tudo o que fala sobre, né, o povo se voltar, começar a jejuar, orar, né, buscar a Deus, buscar evangelizar, ganhar aulas, estudar a Bíblia, viverem unidos, né? Tudo isso vai trazer o quê? Um avivamento. Tem essa palavra avivamento na Bíblia? Não tem essa palavra avivamento na Bíblia, mas tem a ideia do avivamento. Então nós podemos buscar um avivamento e não vamos ser antibíblicos por isso. Assim também existe a doutrina da Trindade na Bíblia, mas não existe a palavra Trindade na Bíblia. E muitas palavras, né? Nós usamos, falamos sobre vários assuntos e não tem a palavra na Bíblia. Nós podemos, por exemplo, ensinar sobre o uso do computador, né? Sobre o uso da internet, dos celulares. Tem isso na Bíblia? Não tem. Mas existe o que? O princípio na Bíblia ensinando que temos uma vida santa, irrepreensível, não colocar coisa má diante dos nossos olhos, né? Respeitar, obedecer aos pais. Então existe um ensino que vai nos levar a ensinar sobre isso, mas não tem isso escrito na Bíblia. Então não é porque não está escrito que não exista a doutrina, que não exista o ensinamento da palavra de Deus. Então Tertuliano aí foi um homem corajoso, um homem de Deus, que trouxe essa palavra, explicou o que significava, porque era necessário devido às distorções que estavam havendo dentro desse tema. Número 3, formulação definitiva da Trindade. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla, em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomacianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nisianzo. O credo niceno-constantinopolitano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. Então agora, no ano de 381, em Constantinopla, e agora o Atanásio, não é o Tertuliano mais, agora é o Atanásio que está ali defendendo a triunidade, falando também sobre a divindade do Espírito Santo, que era outro problema que estava havendo. Alguns estavam duvidando da divindade do Espírito Santo. Então, fizeram a reunião e agora, depois de aprovar, né, a divindade do Espírito Santo, de ver realmente que o Espírito Santo é Deus, aí então a doutrina da Trindade é definitivamente aceita e agora é pregada, ensinada claramente por toda a igreja. Então esse concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo, ele tinha aí 150 bispos que se reuniram para então aprovar aí a Trindade. Definitivamente se tornou oficial esse ensino na igreja. Antes tinha, biblicamente, escrito pelos apóstolos, né? Tinha lá o Tertuliano e
Agora o Atanásio foi defender essa ideia, né? E agora foi aprovado definitivamente. Então veja só que a igreja sempre se preocupou com isso, porque existiam os falsos ensinos, pessoas que se voltavam contra. Então tinha aí os unicistas, né? Tinha então os que adotavam Pai, Filho e Espírito Santo como se fossem três deuses diferentes. Tinha os outros então que adotavam, quando aparecia Deus Pai, para eles era Jesus, quando aparecia o Espírito Santo era Jesus. Tinha outros que só adotavam Deus Pai como Deus, não existia Jesus nem o Espírito Santo. Tinha outros que achavam que Jesus não era Deus. Então tinha várias coisas, vários ensinos diferentes. Então por isso se fazia a reunião da igreja com a liderança para combater esses falsos ensinos e fazer uma resolução mostrando que a Bíblia diz realmente, que ensina realmente sobre os assuntos. Então aí passou definitivamente a doutrina da Trindade a ser aceita e ensinada na igreja. Conclusão então. Diante do exposto está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Então a doutrina da Trindade está bem clara na Bíblia. Vemos aí muitos e muitos versículos, né? Aprendemos aí muita coisa sobre então Trindade. E você passe isso para frente, explique para as pessoas sobre isso e receba o testemunho de Jeová, ensine para ele sobre Trindade, fale com ele. Você já tem aí muita coisa, né, sobre Trindade. Então receba, né, explica para ele, ore por ele, abençoe a vida dele, viu? Todos aqueles que vierem à sua casa com essas ideias contrárias à Trindade, explique, mostre para ele na Bíblia aí que existe a doutrina da Trindade. Vamos orar juntos agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Nós vamos orar juntamente com você. Se você está doente ou enfermo, vamos orar para que Jesus cure você agora. Depois vamos trazer a nossa agenda onde nós estaremos nos próximos dias. E se você quiser nos convidar para estarmos aí na sua igreja, entre em contato conosco. Está aí o nosso telefone, está o nosso endereço eletrônico. Nós estaremos aí com você. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti. Da grada, da classe de orfães, ao weites de orfães fest. Agrada é o orfestinai. Oh Deus maravilhoso, Deus que se agrada daqueles que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, daqueles que aceitam a Jesus Cristo, único Salvador, único Senhor, aqueles que aceitam o plano maravilhoso de Deus nas suas vidas, de salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que aceitam o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o íntimo amigo, que mora dentro de nós, aqueles que aceitam o Pai, cheio de amor e de misericórdia, que nos amou tanto que enviou o seu Filho para dar vida por nós na cruz do Calvário. Pai querido, abençoa essas vidas. Em nome de Jesus, salva-os, liberta-os. Ó Deus, vem manifestando agora o Teu poder sobre essas vidas, curando todo o doente, enfermo, libertando os cativos e oprimidos. Em nome de Jesus, solta essas vidas todo mal. Eu ministro sobre eles a Tua cura agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, para darmos palestras sobre escola bíblica dominical, sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia, sobre dons do Espírito Santo, então nós podemos mandar para você uma apostila. Essa apostila você vai vender e vai pagar todas as despesas de viagem, se você quiser nos dar uma oferta, tudo, ó, lugar para ficar, comida, tudo, vai pagar tudo, só para as apostilas. Se você vender aí 200 apostilas, pronto, dá para pagar tudo, não se preocupe com despesa, com dinheiro. Você pode fazer essas palestras, vão ajudar a igreja a crescer, desenvolver, vão ajudar os professores. E não vai custar dinheiro para você. Veja bem, tem muita gente deixando de investir na educação na igreja, pensando que vai fazer um gasto e tal, despesa. Nada disso. Apenas vendendo 200 apostilas você pode levar-nos aí para ajudar. Além disso, nós vamos orar por doentes e enfermos. Jesus cura toda semana, por em volta aí de 100 pessoas curadas toda semana. Imagine, 100 pessoas na sua igreja estão gastando aí, no mínimo, vamos dizer aí,
20 mil reais, às vezes 15 mil reais, um pouquinho, 10 mil reais por mês, só de remédio, farmácia, médico. Imagine, dinheiro sendo jogado fora. Vamos orar, Jesus vai curar, Jesus gosta de curar. Por onde Jesus andava, ele passava metade do tempo só curando as pessoas. Esse é papel da igreja. Então nos convide, nós queremos estar aí com você na sua igreja. Vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então nos outros dias, marque conosco, entre em contato conosco. Vamos à nossa agenda então, onde nós estaremos nos próximos dias. Olha aí, dia 15 e 16 do 7 agora, esse mês. Nós estaremos em Anapu, no Pará, um grande congresso de EBD aí, com o coordenador da EBD, o presbítero Antônio Demilton, e lá é o pastor José Aldaíris, Assembleia de Deus Missão, lá em Anapu, no Pará. Depois, nos dias 4, 5 e 6 do mês de agosto, nós estaremos no Rio de Janeiro aí, Queimados, né? Primeiro Qualiped, cidade de Queimados, um seminário aí de qualificação para professores de escola bíblica dominical, e teremos aí também a palestra para a família, muito importante. Lá o pastor presidente é o pastor Ivanildo do Nascimento Rocha. Depois, do dia 7 ao dia 17 do 8, nesses 10 dias aí, nós estaremos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, lá na igreja Sarando a Terra Ferida. Depois nós vamos passar também nos dias 19 até o dia 25 de agosto, nós estaremos numa semana também de bênçãos e milagres, lá em Dourados, no Mato Grosso, lá na igreja do meu amigo pastor Matias Belido. Depois, 26 e 27 do 8, provavelmente, quase certeza, já estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, nos dias 7 e 8 do 9, nós estaremos na cidade de Pocrane, Minas Gerais, numa festa de mocidade, lá no pastor Arcelon. Depois nós passaremos uma semana aí em Ipatinga, Minas Gerais, do dia 9 até o dia 15. Depois, dias 22 a 24 do 9, nós estaremos aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, dia 30 do 9, estaremos em Ananindeua, no Pará. Depois, 7 e 8 do 10, estaremos em Barcarena, no Pará. Depois, 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, no Ceará. Depois, 21 e 22 do 10, estaremos em São Luís, do Maranhão. Olha aí, dia 3 e 5 do 11, então nós estaremos em Teresina, no Piauí. Depois, 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves.